Atenção, ouvinte da Rádio Batatais. Depois de um período de recesso, estamos prontos para recomeçar. A partir do dia 20 de julho, você volta a acompanhar nossos jornais na íntegra e toda a nossa programação habitual. É a Rádio Batatais voltando com tudo, porque você merece a fonte da melhor informação. Bom dia, Difusora. Vem aí, Jornal das 11. Produção Rádio Brás, gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Difusora é notícia. Na Estância Turística de Batatais, 10 horas 59 minutos. STJ julga primeiro repetitivo em sessão totalmente virtual e define requisitos para a justiça gratuita a pessoas jurídicas. ST recebe relatório sobre estudo inédito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Preso em Minas Gerais, o homem condenado pelo mega assalto à empresa Prosegur em Ribeirão Preto em 2016. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Estamos na primavera brasileira. Temperatura no centro de nossa cidade, na marca dos 26 graus, o tempo é bom. Umidade relativa do ar, na marca dos 44%. Está no ar. Jornal das 11. Pontualmente 11 horas, bom dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defendeu uma atuação articulada entre as cortes constitucionais da América Latina para fortalecer a proteção da democracia, da independência judicial e dos direitos fundamentais. A declaração foi feita durante o 31º Encontro de Tribunais, Cortes e Salas Constitucionais da América Latina e do Caribe, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Fernanda Porto. No evento, Fachin disse ainda que o reconhecimento da democracia como um direito humano autônomo, como está sendo debatido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, poderá fortalecer juridicamente a independência do Poder Judiciário, a autonomia dos tribunais constitucionais, a integridade dos processos eleitorais, os mecanismos de freios e contrapesos, além da proteção das liberdades fundamentais. O Conselho Nacional de Justiça encerrou o primeiro semestre de 2026 com 326 processos julgados pelo plenário e mais de 6 mil processos analisados e arquivados. No período, o órgão também aprovou normas e definiu políticas para o judiciário em todo o país. Marcelo de la Libera. O balanço divulgado pelo CNJ mostra que nos 6 primeiros meses do ano, o plenário realizou 24 sessões, entre presenciais e virtuais. O colegiado também aprovou 15 resoluções de cumprimento obrigatório pelos tribunais e 3 recomendações sobre boas práticas em áreas como gestão processual, inovação tecnológica, direitos humanos, acesso à justiça e melhoria da prestação jurisdicional. Na área disciplinar, o plenário do Conselho julgou 10 procedimentos administrativos disciplinares e aplicou sanções em 8 deles. Também determinou o afastamento cautelar de 9 magistrados durante a tramitação dos processos e analisou 9 revisões disciplinares, com aplicação de pena de disponibilidade em 2 casos. Pela primeira vez, o STJ julgou um recurso repetitivo em sessão totalmente virtual. Na ocasião, foram estabelecidos critérios para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. Fátima Uchoa.
A tese fixada pela Corte Especial do STJ sob o rito dos repetitivos deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do país ao analisarem a mesma questão de direito. O colegiado definiu que a pessoa jurídica deve apresentar informações que permitam avaliar a real situação econômico-financeira, não sendo suficiente demonstrar inatividade ou redução do faturamento. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a concessão da gratuidade de justiça segue regras diferentes para pessoas físicas, que têm presunção relativa de veracidade na declaração de insuficiência de recursos, enquanto a pessoa jurídica deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais. Um estudo inédito foi feito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. O relatório foi entregue ao TST. Mila Amaral. O levantamento foi realizado pelo Banco Mundial em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outras organizações. De acordo com o documento, a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, tira da economia brasileira mais de 94 bilhões por ano. Isso acontece porque essa população é mais atingida pelo desemprego e pela informalidade e recebe salários menores. Os dados mostram que o desemprego entre pessoas LGBTQIAPN+, é de 15,2% e mesmo empregados, eles ganham em média 10% a menos. Acontecerá no dia 18 de julho o terceiro Arraiá Coletivo Ponto Criativo. Tatiane Rosa fala sobre isso. Acompanhe. Nós estamos indo para a terceira edição, né? Lembrando que tudo começou aqui no espaço através do primeiro arraiá que nós fizemos aqui, né? A loja não existia ainda e já iniciamos as atividades aqui com esse arraiá. No primeiro e no segundo ano foi muito sucesso, então a gente resolveu ampliar para esse ano aqui. Lembrando que nós teremos um bingo, né? Então, para quem quiser participar, vir aqui, adquirir um bingo, a cartela custa R$15, nós vamos ter premiação de R$500 em dinheiro e muitas outras premiações de artesanato nos binguinhos, então vale a pena vir aqui para participar esse dia com a gente aí. Tá, mas como que vai acontecer? A gente está falando aí de uma festa julina. Isso, a gente esperou o pessoal comemorar as festas juninas e a gente está fazendo nossa festa julina. Nós teremos um sanfoneiro no dia, né, fazendo uma apresentação musical. Teremos também uma intervenção cênica do Grupo Teatral Atos. Para quem esteve aqui o ano passado presenciou, foi muito bacana, né? Aqui a gente trabalha com a cultura nas suas diversas linguagens artísticas, então é muito importante a gente trazer o teatro também para fazer parte dessa nossa festa, que é uma festa cultural, né? Então aí nesse dia, a partir das 19 horas, teremos essas apresentações musicais e a intervenção cênica que eu comentei. Que dia que vai ser, Tatinha? Dia 18 de julho, a partir das 19 horas. E aí logo na sequência os binguinhos, depois o bingão. E como é que vai ser? Vai ter ali aquelas comidas típicas da festa junina? As pessoas vão comprar essas comidas? Ou como é que vocês vão trabalhar isso? Isso, nós teremos aqui algumas comidas típicas, né? Teremos chopp, milho cozido, as comidas típicas também que a gente vai trazer aqui pro pessoal. E a música também, né? Que nós teremos aí apresentando para todos aí nesse dia. Tá certo. Bom, então... repetindo data e horário. Sábado, dia 18, a partir das 19 horas. Professores e servidores das universidades federais que querem participar de cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras têm até o dia 24 de novembro para se inscrever no teste que mede o nível de conhecimento em língua inglesa. O TOEFL é requisito para ter acesso ao programa. Para mais informações, basta acessar o site do programa Ciências Sem Fronteiras. O BMX ou bicicross é mais uma modalidade esportiva que, com o devido incentivo aos atletas, tem rendido bons frutos para a Varginha. Com uma pista apropriada para treinamentos e eventos, aliada à condução de um técnico, ciclistas de várias idades têm a oportunidade de desenvolverem todo o potencial. A rapidez aliada à técnica e à força, fatores que levam à vitória dos que disputam o bicicross, também conhecido como BMX. Os milésimos de segundo fazem a diferença, já que a disputa final é de apenas uma volta, de menos de 35 segundos. O esporte nada mais é do que um esporte de aventura, ou conhecido mais como esporte radical,
voltada à área do ciclismo, que também compete a questão de voos de bicicleta, e dentro do circuito da pista a gente tem também as áreas de competição e também do lazer com a diversão. Henrique sabe bem a importância desses fatores. Disputou no último dia 5 de julho o Campeonato Brasileiro de BMX em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Dentre 16 competidores, conseguiu trazer para Varginha a 5ª colocação na categoria, que envolvia os atletas com 14 anos. O nível é bem alto, mas com base de treino, focado no objetivo, sempre dá para fazer o seu melhor, buscar sempre o resultado em primeiro lugar. Para incentivar os interessados em fazer o esporte, João, também vencedor em diversas competições, decidiu apresentar um projeto social à Secretaria de Esportes e Lazer para utilizar a pista de bicicross no alto do Campos Elíseos e treinar novos competidores. Essa retomada do trabalho dentro do bicicross foi feita através de um projeto social de minha autoria, onde a gente busca fazer a manutenção da pista e também unindo a área da atividade física, pelo fato de eu ser professor de educação física, com as escolinhas de iniciação esportiva, que a gente conhece como IEU. Ou seja, a gente vai trazer os meninos aqui para dentro, tanto para conhecer o esporte dentro da sua história, como para saber como se monta uma pista e como praticar o esporte. Patrick fazia o downhill, uma outra modalidade de esporte que também utiliza a bike como veículo, mas decidiu trocá-la pela BMX. Pelo custo de ter uma bicicleta de downhill, não teve como eu continuar tendo o esporte e eu optei a passar a estar no bicicross agora. A pista de bicicross da Semel tem cerca de 330 metros de extensão, em sua maioria com terra batida, há ainda curvas em asfalto, para aumentar a aderência dos pneus. A velocidade pode chegar a 60 km por hora. Caio ficou um tempo sem treinar, mas agora está competindo novamente e destaca a iniciativa de João em retomar as atividades na pista da Secretaria de Esporte e Lazer. Eu acho muito importante, porque quando você é criança, a primeira coisa que você ganha ou é uma bola ou uma bicicleta. E como a bola, o futebol já é muito divulgado, o esporte que é envolvido com bicicleta tem tudo para se tornar muito bem, do que eu vou falar, desenvolvido. E tendo uma pista aqui em Varginha influencia muito nisso. Ainda mais agora com a escolinha de bicicross, como você falou, está influenciando bastante o pessoal. E com a iniciativa, a quantidade de campeões de Varginha nos próximos anos tende a ser ainda maior. A gente tem os atletas Igor Martins, que já foi representante da seleção brasileira, já foi também segundo lugar no campeonato mundial. Temos hoje também Anderson Ezequiel, conhecido como Andinho, varginhense nato, que está representando a nossa cidade, o nosso país dentro do Pan-Americano em Toronto, agora, até então nessa semana. E eu acho isso muito importante porque eles são a motivação de muitas crianças que estão entrando dentro da escolinha, dentro da área da iniciação, para que a gente possa motivar e mostrar que dentro de Varginha, por mais que a gente tenha uma pista que ainda não é tão adequada e que está crescendo e evoluindo com isso, que a gente possa chegar a níveis mundiais com esse projeto. As aulas na pista do bairro Campos Elíseos acontecem às terças e quintas a partir da 1h30 da tarde. E o projeto ainda tem vagas. Mais informações no local ou pelo telefone que aparece na sua tela. A presidenta Dilma Rousseff conversou hoje por telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles reafirmaram a importância das relações bilaterais, especialmente na área de energia e de comércio. Segundo o Palácio do Planalto, a presidenta Dilma irá se encontrar com o presidente Barack Obama em abril, na cidade do Panamá, durante a Cúpula das Américas. A corrupção que assola o país é o tema predominante não só na imprensa, mas no ambiente de trabalho, nas rodas de conversa, redes sociais e também nas escolas. E esta semana, uma instituição de ensino privada em Varginha promove um evento para estimular os estudantes a debaterem sobre a corrupção que é praticada tanto por um político ou um empresário, quanto pelos cidadãos. É a 6ª edição da Mini-ONU. Paula, estudante do ensino médio, coloca em xeque-mate o papel real da justiça no mundo contemporâneo. Para mim, a justiça é a base de todas as coisas. A gente está buscando a justiça e vamos continuar buscando sempre. É por isso que existem tribunal e político de cada país, de cada cidade, de cada estado. Nós, assim, no caso, no lado da justiça, queremos igualdade para todo mundo. O estudante Nicolas também cursa o ensino médio. Explica o que significa para ele a verdade.
A verdade é muito relativa em qualquer lugar que você estiver, porque o meu ponto de vista é diferente do seu. Então a verdade para mim é diferente da sua. Eu acho que a verdade parte muito da realidade onde você vive, das pessoas que você convive e da sua vivência. Mais de 200 alunos do Colégio Marista de Varginha, divididos em grupos que aqui são chamados de comitês, semelhante ao que ocorre na ONU, Organização das Nações Unidas, discutiram direitos humanos, comércio, segurança, saúde, propriedade intelectual e meio ambiente, como delegados de países e com olhos na corrupção, seja em qual formato tiver. E essa mini-ONU está servindo muito para isso, para a gente aprender que a corrupção parte da gente primeiro, para depois chegar lá em cima. Por exemplo, um celular no chão e não devolve, quando alguém te dá o troco errado, você não devolve, você encabula a aula, troca de conhecimento escolar na hora da prova, que é conhecido como cola, isso tudo é corrupção. É diferente, a compreensão de cada lugar é essencial para a gente entender o modo de vida e por que os outros países estão passando por uma situação complicada. É disposto a ser mais ativo no combate a problemas tão grandes como é o da corrupção que está sendo tratada nessa mini-ONU. Uma modernização das culturas, uma vez respeitando tanto a cultura oriental, que deve ser levada em conta sempre, que a cultura islâmica é muito bonita. Apesar do radicalismo presente, é uma cultura que deve ser levada em conta e o radicalismo distorce e faz más interpretações da mesma. Então a proposta do projeto é que eles possam simular aqui no colégio uma reunião das Nações Unidas, onde eles vão levantar problemas que são globais, mas que de certa maneira passam pela vivência local. E nesse sentido os alunos conseguem vivenciar aqui no colégio temas que são debatidos em nível internacional e eles percebem o quanto eles têm capacidade de propor soluções para problemas que são globais, né? Mas, como eu disse, eles passam muito pela vivência local de cada um. Durante 3 dias, os debates intercomitês colocaram em prática a pesquisa, a oratória e o respeito à diversidade sociocultural no mundo. Do meu comitê, que é o Direitos Humanos, que os direitos humanos é uma visão muito ocidental e esquece um pouco o Oriente. Por exemplo, a questão da religião e Estado. Ao mesmo lado, ela é vista como uma afronta aos direitos humanos, mas é cultural do povo. Eu acho que existe um olhar muito discriminatório do nosso lado aqui no Ocidente para o Oriente. É muito importante a gente abrir mais a cabeça e conhecer a cultura de fato antes de julgar tanto. Os cristãos, os hinduístas e os chiquistas que estão presentes também no Afeganistão puderam ter maior liberdade de crença dentro da religião. E isso eu acho que é de ser levado em conta e que eu defendo muito sobre um processo de orientalização, que seria um respeito à diversidade cultural, quanto do Ocidente quanto do Oriente. Bom, eu acho que o nosso ano de 2015 no Brasil tem sido bem propositivo nesse sentido. E os debates que se estão acirrando em torno do tema acabaram nos levando a escolher esse tema. Além do mais, a própria ONU tem passado por algumas discussões nesse sentido, uma vez que existe dentro da própria ONU algumas situações em que a corrupção é bem visível. Isso acabou convergindo para que esse tema fosse escolhido esse ano. 11h19. A seguir, Secretaria de Saúde registrou a 29ª morte por Covid-19 em Batatais neste domingo. Web Materiais Elétricos, tudo para você no ramo de eletricidade, seja domiciliar ou empresarial. Horário de atendimento diferenciado, de segunda a sexta das 7 às 18 horas e aos sábados das 7 às 13 horas. Web Materiais Elétricos, facilidades nos pagamentos e atendimento amigo do Bruno e Vanessa. Na rua Zorteiro Diniz Mascani, 759, 3761-6004. Web Materiais Elétricos, faz parte de sua casa. O Posto Juninho agora é Posto Planalto. Agora com combustíveis de qualidade da Petrobras para melhor atendê-lo. Venha conhecer e comprovar a qualidade e bom atendimento de mais esse empreendimento do Grupo FEMAC. Posto Planalto, na Avenida Minas Gerais, bem pertinho do Super Mufato. Muito mais qualidade para você e o melhor para o seu carro. Posto Planalto é Petrobras. Interrompemos a programação para uma notícia urgente.
O despachante Dunga já está recebendo o IPVA e o licenciamento 2019. E, importante, você não receberá mais o aviso pelo correio. Fique atento aos vencimentos, evite filas em bancos, multa pesada e cobrança de juros por atraso. Entre em contato o mais rápido possível com o despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. No despachante Dunga você pode parcelar o licenciamento ou recolhimento do IPVA junto com todos os débitos existentes do veículo em até 12 vezes nos cartões. Despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. Amador de Barros 116 3761-2641. Cobrimos qualquer orçamento anunciado. A Difusora está apresentando Jornal das 11. 11 horas 24 minutos. Aprofundar essa discussão sobre o possível novo tarifaço dos Estados Unidos e os impactos aqui para o nosso país, especialmente para o setor de café, a gente conversa agora com o Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Marcos, boa noite, bem-vindo. Olá, Lúcio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estamos aqui direto de Washington, em plena comemoração do 4 de julho. E, com certeza, uma satisfação compartilhar todas essas iniciativas. Você está nos Estados Unidos. Nós que agradecemos sua participação. Muito obrigado. Marcos, você vai participar das audiências aí com as autoridades americanas? Sim, Lúcio, já participei em setembro do ano passado e nós que temos uma atuação muito próxima com a indústria do café norte-americana, né, a National Coffee Association, então a gente faz um trabalho muito estratégico, exatamente aquilo que vai ser dito, como vai ser dito, quem vai estar na audiência, então com certeza vamos estar no dia 6 e no dia 7 de julho e temos ali alguns objetivos para atingir. Onde vai ocorrer, Marcos? Onde vai ser? A investigação 301 ela é de responsabilidade do USTR, que é a Câmara de Representação dos Estados Unidos. Vai ser especificamente num local que se chama International Trade Center, que é da administração norte-americana, é do governo americano, e é um local que você fica por praticamente um dia todo, né? Você 2 dias, mas sem poder acessar o celular, e ali você responde questões, você lê um depoimento no primeiro momento e recebe questionamentos. Então é uma dinâmica de audiência pública com uma especificidade ali das investigações dessa seção 301. Uhum. E só as autoridades brasileiras têm direito de falar ou os empresários e vocês representam o setor também? Então, quando você submete os documentos e o seu pleito, você escolhe. No nosso caso, sempre escolhemos falar e submeter documentos. Por isso que esse ano colocaram em 2 dias, porque em setembro do ano passado foi apenas 1 dia pela quantidade de pessoas. Então, é mais democrático nesse sentido. A participação da iniciativa privada, da diplomacia do setor econômico, é o ponto talvez até mais importante nesses debates, porque as perguntas são técnicas, são específicas, e ali você tem que estar preparado para defender o seu pleito. Marcos, o que eu queria entender, né, se você pudesse explicar para a gente, por que o café solúvel está correndo mais risco de ser sobretaxado do que o café in natura? Bom, existem muitas investigações em aberto, né? Nós tínhamos o IEPA, que caiu em fevereiro, nós temos a investigação 301, o Brasil, que também está denunciado na alfândega dos Estados Unidos, que é o CBP. Então, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. No caso da investigação 301, saiu uma lista prévia de sugestões de produtos numa lista de exceção, sem tarifa. O café verde representa 90% do que a gente exporta para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo e o Brasil é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor do mundo. Um depende do outro. Então, o verde está sugerido. Então, nós temos que pedir que essa sugestão permaneça. E o café solúvel, ele nunca entrou em nenhuma lista de exceção. Nem na época do IEPA, nem na época da Lei de Política de Equilíbrio Econômico e nem agora na 301. E os Estados Unidos não têm indústrias de café solúvel. Então, para eles também não faz sentido não ter essa isenção. Só que os nossos concorrentes, Lúcio, internacionais, como Vietnã e México, têm condições melhores para acessar o mercado americano. Então, é como se a indústria brasileira do café solúvel sangrasse por ter condições desiguais. Então, nós vamos pedir que a lista de exceção seja ampliada, primeiramente confirmada e ampliada para o café solúvel. Não é porque eles têm medo de que o preço aumente muito e gere inflação para os Estados Unidos se sobretaxar o café in natura? Bom, quando nós tivemos taxas, inclusive nos cafés verdes, o ano passado de agosto até o fim de 2025, a inflação do café foi 8 vezes a inflação norte-americana.
Hoje, a inflação do café está ligeiramente abaixo da inflação média, pouca coisa abaixo, mas obviamente o Brasil ficou isento, 90% que a gente exporta está isento, mas o café solúvel é importante para as classes com menor poder aquisitivo, né? Então tem a sua importância para o consumidor americano. Na verdade, a mensagem que a gente leva é sempre de que quem mais vai ganhar com essa isenção é o consumidor norte-americano, que vai continuar a ter o seu café, das suas formas de preparo, com melhor preço, com qualidade e com sustentabilidade. Ô Marcos, o principal argumento que vocês e o governo brasileiro vão usar nas audiências, né, para evitar essa sobretaxa vai ser o quê? A questão da inflação nos Estados Unidos? Qual vai ser o foco de vocês para argumentar? Bom, como a gente tem uma administração que todos aqui conhecem, a gente tem que reconhecer a importância das isenções que nós tivemos até agora. Até porque existem outras investigações em curso, que até as conquistas que nós tivemos ficam em risco, né? Vou deixar muito claro que é tudo imprevisível, até as conquistas são imprevisíveis. Mas no caso do café solúvel, a gente quer isonomia com os outros países que são industriais que exportam café solúvel no mundo. Nós queremos isonomia. E tendo dessa forma, o Brasil, que é o maior produtor, é 34% do mercado americano, ele é o café brasileiro. Quem mais vai ganhar é o consumidor americano por estabilizar os preços. E como os Estados Unidos não tem a sua própria indústria de café solúvel, ela precisa dos países. Precisa do Brasil, do Vietnã, do México, da Colômbia. E o Brasil, durante 60 anos, liderou esse processo de exportação, de produção de café solúvel. Perdemos, nesse ano, a posição de líder para o Vietnã. O Vietnã, que já tem acordo com a União Europeia, para ele o café solúvel já é zero. Para nós, nosso acordo União Europeia-Mercosul é provisório e levaria 5 anos para zerar uma tarifa de 9%. Então, no nosso caso, Lúcio, a gente é taxado no mundo todo por café solúvel e perdemos a liderança. Então, a gente tem que achar uma forma de que a indústria de café solúvel não sangre. Então, é a União Europeia, são os países asiáticos e é os Estados Unidos, da forma como a gente está trabalhando por aqui. Marcos, é importante lembrar que os Estados Unidos não produz quase nada de café, né? Então, eles não conseguem suprir esse mercado gigantesco deles. Agora, no café solúvel, eles podem, né, importar e processar os grãos lá, né? Mas a produção de café eles não conseguem. Agora, com o know-how que vocês pegaram, né, no ano passado, com as tarifas, né, de buscar novos mercados, se for confirmada agora essa sobretaxa, o café solúvel do Brasil pode buscar quais alternativas? É uma questão extremamente complexa, né? Porque hoje o café solúvel brasileiro, como eu acabei de mencionar, né, ele é taxado na União Europeia com 9%. Então a gente tem que fazer todo um trabalho junto ao Parlamento Europeu para que o Acordo da União Europeia-Mercosul seja confirmado, né? Ele é provisório hoje, para que em 4 anos, no 5º ano, zere as tarifas. E a gente tem os países asiáticos. Nós temos tarifas na China de 12%, nós temos tarifas na Índia, Indonésia. Então, a gente precisa trabalhar com o governo brasileiro para que a gente tenha mais acordos comerciais. A palavra aqui para nós no café solúvel a palavra do momento é acordo comercial. Inclusive nos Estados Unidos, Lúcio, o que a gente mais trabalha aqui nos bastidores, nós fomos no Departamento de Estado, Secretaria de Comércio, tudo o que você imagina, muitas vezes até antes do governo brasileiro, é que o Brasil tenha um acordo bilateral firmado com os Estados Unidos, porque não é apenas a investigação 301 ou as duas 301. Como eu disse, tem outras discussões na estrutura muito grande, burocrática dos Estados Unidos, da justiça, da alfândega, que geram muito mais riscos para os produtos do agro brasileiro, inclusive aqueles que a gente acha que a gente já está isento. Então, veja, é um trabalho que a gente tem que ser feito aí de forma contínua. Ô Marcos, com 25% de tarifa, o café solúvel brasileiro, por exemplo, não consegue competir no mercado americano? Inviabiliza totalmente? Ele acessa, só que, por exemplo, o México tem um acordo bilateral firmado com os Estados Unidos e para ele é zero. Então, olha como as coisas impactam, né? Quando a gente fala em isonomia, a gente sabe que na concorrência a gente consegue. Muitas vezes o nosso exportador aqui, aconteceu isso muito no verde, ele assumia parte dessa tarifa, assumia a tarifa inteira só para não perder o cliente. O maior risco é você não participar do blend, né? Porque o blend, a qualidade, a estrutura da empresa, ela acostuma com aquele produto que substitui, né, o Brasil, e depois é muito difícil reconquistar. Então, às vezes, é um prejuízo muito grande para a gente conseguir ou manter uma participação diante de condições desfavoráveis. A palavra aqui, a gente não quer benefício, a gente não quer privilégio, é só isonomia. Porque na isonomia a gente consegue realmente ser muito competitivo. Ô Marcos, e quem ganha é o consumidor americano.
Qual é a tua visão, né, macro, né, desse caso do tarifaço? Você acha que é uma coisa com o café brasileiro ou é uma coisa em relação ao Brasil como um país? Assim? Você acha que é a intenção do governo americano, apesar dessa ameaça de novas tarifas, não é só contra o Brasil, são para uma lista de países, né? Mas você acha que em relação ao café é uma coisa contra o Brasil ou contra o café brasileiro mesmo? Contra o café em específico, a gente acredita que é tão benéfico para os Estados Unidos acessar as matérias-primas do Brasil, acessar o café solúvel do Brasil. A gente diz o seguinte: cada $1 que os Estados Unidos importa de café, ele agrega 43 na economia. Isso foi um estudo que a National Coffee Association fez, ou seja, eles são os que mais ganham nessa relação, né? A gente entende que há uma questão burocrática, que foi esquecido o café solúvel de estar na lista de exceção. Porém, o ambiente político atrapalha muito. E no ambiente político, nós estamos vendo aqui há quase um ano, né, altos e baixos. A gente dá um passo à frente e dá 10 para trás. Então, na verdade, existem outras questões na mesa, os minerais raros, o PIX, o desmatamento. E isso é tão explorado nessas audiências públicas. Aliás, os produtos ficam, às vezes, até secundário, né? Quando entra PIX e entra desmatamento e entra em dados, muitas vezes, distorcidos. Então, eu diria que nós estamos num ambiente muito complexo. E o razoável, o óbvio, precisa ser dito e não tem a hierarquia dos debates, né? Sempre tem um assunto político na frente, uma boa vontade ou não. E a gente está vivendo um momento muito difícil. Você falou assim, né, o que está na mesa, né, na negociação, né? Você já falou, o governo já deixou claro que PIX não negocia, mas a questão das terras raras, você sente que por parte do governo existe um interesse, uma boa vontade de colocar na mesa a negociação sobre terras raras para acabar com esse tarifaço? Olha, a gente tem escutado, sim, uma questão muito interessante da equipe que negocia, né? Existe o MRE, com um time muito preparado, o time do MIDIC. Eles estão, sim, buscando. Mas a gente sabe também que existem outras variáveis que também impactam, né? Que é uma questão que é mais pessoal, né? Muitas vezes, né? Quando é o perfil, né, emocional e das pessoas que realmente mandam, né? Então, nós estamos num ambiente muito complexo, Lúcio, muito complexo. O Brasil tem 5 mil empresas americanas praticamente trabalhando no Brasil, né, atuando no Brasil. A gente tem muitas cartas na manga, né? Os data centers, as compras públicas, a parte da defesa, as terras raras. Então, existem muitas oportunidades. Mas a gente também está vivendo um momento político. Aqui as eleições de meio turno, né? E no Brasil também eleições presidenciais. Então, é um momento que o político com certeza influencia, impacta. E às vezes para nós, que nós estamos trabalhando com a parte puramente técnica, fica confuso também. Tá. Mas, de novo, a nossa missão de estar aqui, conseguir ampliar a lista de exceção, como a gente trabalhou no ano passado, independente do cenário político, nós vamos continuar dessa forma junto com a indústria norte-americana. Ô Marcos, uma última pergunta. A indústria de café processado no Brasil emprega muita gente? Você acha que pode sofrer um baque caso aconteça essa sobretaxa? Olha, com certeza, eu acho que o baque principal a gente viu ao longo desse ano, quando a gente perdeu a liderança para o Vietnã. Nós temos indústrias muito modernas, é um setor muito eficiente, né? Mas, obviamente, a gente poderia ter ampliado as nossas indústrias, a gente poderia ter gerado mais empregos, né? E é muito interessante porque com tudo o que a gente faz com os Estados Unidos, a venda dos nossos cafés tradicionalmente para os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos são 2,2 milhões de empregos gerados pelo café. Então, na verdade, se não fosse esse ruído político, a gente já tinha acertado, equalizado tudo isso há muito tempo, porque existe uma relação vantajosa. Ok, Marcos. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse sábado à noite. A gente agradece aí ao Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Obrigado, bom fim de semana. Muito obrigado, Lúcio. Uma satisfação estar contigo, com todos vocês. Obrigado. 11h26.
Notícias da polícia com Valdevino Júnior. Qualidade, tradição e o melhor atendimento de Batatais. Seu carro e você merecem nossa confiança e excelência. São 3 unidades onde você tem aquele tratamento especial que só os postos São Paulo podem oferecer. Combustível com procedência e preço justo. Troca de óleo e verificação de 18 itens no seu carro. Lavacar, o melhor banho de espuma. E no posto São Paulo 3, uma loja de conveniência completa e especial. São 35 anos de amor por Batatais. Posto São Paulo, prazer em servir, sempre. Um policial militar foi preso por tentativa de homicídio em Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o militar de 33 anos declarou que reagiu após 4 homens tentarem agredi-lo com uma garrafa em frente a um poço de combustíveis localizado na esquina da rua Tibiriçá com a Avenida Francisco Junqueira, no centro. Ainda de acordo com o BO, o PM declarou ter disparado contra um deles em meio à confusão. O tiro atingiu o tórax da vítima de 23, que foi socorrida em estado grave até a unidade básica de saúde e, na sequência, transferida para o HC. O hospital informou à Polícia Civil que o projétil lesionou o pulmão e a costela da vítima, com risco de morte. O policial ainda declarou que havia ingerido bebida alcoólica no início da noite. Ele se recusou a fazer o exame, quando o médico perito foi acionado, descartou a embriaguez por meio de exame clínico. O delegado entendeu por registrar no BO como homicídio simples tentado devido à curta distância do disparo contra a vítima e o fato de que não houve disparo de advertência nem em regiões menos letais do corpo. Um projeto de flagrado encontrado por um vigia, cujo prédio fica nas proximidades, foi apreendido. Imagens de câmera de segurança na região poderão ser analisadas para apurar se houve legítima defesa por parte do policial. Ribeirão Preto, um principal suspeito de cometer abuso sexual é o próprio irmão do adolescente, cuja identidade não foi revelada. A família é residente em Sertãozinho. Segundo o relato da jovem, os abusos teriam começado quando ela tinha 12 anos de idade. Antes de ser encaminhada ao HC, a adolescente se queixou de dores na barriga e foi levado pelo pai ao UPA. No relato aos policiais, contudo, um assistente social que acompanha o caso afirmou que o pai teria deixado a unidade com a filha enquanto ela ainda estava em atendimento. O motivo é desconhecido. Após o fato, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados a comparecer na residência da família. Em seguida, a jovem deu entrada no HC. O caso foi registrado como estupro consumado na Central de Polícia Judiciária, no centro de Ribeirão. Em nossa cidade, uma professora de 48 anos teve objetos subtraídos de uma residência em reforma no Jardim Virgínia. Segundo informações, a proprietária disse que uma semana deu falta de 3 luminárias, de um chuveiro grande e de vários produtos de limpeza. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Um homem de 31 anos foi conduzido até o plantão policial, suspeito de tráfico de drogas no bairro Antônio Romaioli. Segundo informações, os policiais militares, durante o patrulhamento pelo bairro, avistaram o homem em atitude suspeita. Ele, ao ver a viatura policial, correu e entrou em sua residência. Os militares foram atrás. Dentro do imóvel havia mais 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres. Essas pessoas tentaram impedir a abordagem dos suspeitos, sendo necessário o uso de gás, pimenta e força física. Com o homem, foi localizada a quantia de só R$6. Porém, embaixo do guarda-roupa, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo um pó branco semelhante à cocaína e folhas de papel com anotações de tráfico. O homem foi levado para o plantão policial, ouvido e liberado. Foi elaborado o BO de tráfico de drogas. A polícia vai investigar o caso. Bem, essas foram as notícias da polícia. Precisando da Guarda Municipal Lincoln Braga, só discar 153, Civil 197, da Militar 190. Bom dia. 11h33, última nota. Uma aposta de Ribeirão Preto acertou as 6 dezenas do concurso 2320 da Mega Sena, sorteadas no sábado, dia 21, no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O ganhador receberá o prêmio de R$ 76.128.023,58. O ganhador fez uma aposta com 7 números. De acordo com a Caixa Federal, o vencedor fez a aposta em uma casa lotérica dentro de uma rede de supermercados na zona sul da cidade. Apostas com 7 números, um a mais do que a convencional, custam R$ 31,50 e aumentam em 7 vezes as chances de acerto. As dezenas sorteadas foram 6, 30,
35, 39, 42 e 48. A Quina teve 92 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar o prêmio de R$ 52.821,09. A Quadra teve 6.333 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber o prêmio de R$ 1.096,02. Próximo concurso está marcado para quarta-feira, dia 25, e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões. 11h34, termina aqui o Jornal das 11 desta segunda-feira. Na sequência, Difusora nos Esportes. Com seu jeito sério e consciente do importante papel da comunicação, a equipe de jornalismo da Difusora leva todo dia, toda hora e a qualquer momento mais informação e prestação de serviços para Batatais e toda a região. Com ousadia, sem medo de polêmicas, a equipe de profissionais da Difusora cobra providências, denuncia e fala dos principais fatos políticos, econômicos e sociais com informação apurada dos fatos que marcam o cotidiano de nossa gente, de nossa cidade. Difusora Batatais, o maior veículo de comunicação da cidade. Notícias do esporte. 11h39. Bom dia em campo. Difusora nos Esportes desta segunda-feira, 23 de novembro de 2020. A seguir, Palmeiras poderá ter retornos agora para as oitavas de final da Libertadores. Daqui a pouco os detalhes. A rádio que é a sua cara. Difusora. Droga Ludes, Droga Ludes. Esse é o telefone da saúde em Batatais. 3761-2166. Tradição em bem servir. Você conhece, você confia. 3761-2166. É o telefone da saúde em Batatais. Droga Lourdes, faça o seu pedido também pelo WhatsApp 991111624. É o zap da Droga Lourdes, aberta diariamente das 8 às 10 da noite. 991111624. É o zap da saúde em Batatais. Droga Lourdes. Interrompemos a programação para uma notícia urgente. O despachante Dunga já está recebendo o IPVA e o licenciamento 2019 e, importante, você não receberá mais o aviso pelo correio. Fique atento aos vencimentos, evite filas em bancos, multa pesada e cobrança de juros por atraso. Entre em contato o mais rápido possível com o despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. No despachante Dunga você pode parcelar o licenciamento ou recolhimento do IPVA junto com todos os débitos existentes do veículo em até 12 vezes nos cartões. Despachante Dunga, especialista em facilitar a sua vida. Amador de Barros 116 3761-2641. Cobrimos qualquer orçamento anunciado. Quando o seu dia começa, o jornalismo da Rede TV já está trabalhando para você. Às 7 da manhã, ao vivo de Brasília, Júlio Mosquera comanda Brasil TV. As primeiras informações do Brasil e do mundo. Debates e entrevistas sobre os assuntos que serão notícia durante o dia. Brasil TV, às 7 da manhã. Na Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV. 11h41, vamos a um podcast na bola. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola com o que de melhor aconteceu na rodada do fim de semana. A dupla Fla-Flu se deu bem e ainda se beneficiou dos tropeços dos principais rivais. Os dois cariocas foram os únicos times que venceram na 22ª rodada do Brasileirão entre os 8 primeiros. No sábado, o Flamengo bateu o Coritiba por 3-1 e assumiu provisoriamente a liderança, com 39 pontos. E no domingo, os dois times que poderiam ultrapassar ou alcançar o rubro-negro apenas empataram. O Atlético Mineiro ficou no 2-2 com o Ceará fora de casa e reassumiu a liderança, mas só por conta dos critérios de desempate, já que o Galo agora tem os mesmos 39 pontos do Flamengo, enquanto o São Paulo, que é o terceiro, pulou de 36 para 37,
ao empatar em pleno Morumbi com o Vasco por 1-1. Resultado que freou o embalo da equipe e a empolgação de parte da torcida, que por outro lado precisa lembrar que o tricolor tem 3 jogos a menos. O técnico Fernando Diniz lamentou o excesso de espaços que o São Paulo deu para o Vasco, que abriu o placar, e o fato de que depois de buscar o gol de empate ainda no primeiro tempo, o tricolor não conseguiu furar a retranca do rival. O sentimento maior do jogo é que a gente fez o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia ter feito e cedemos muitos contra-ataques que possibilitou o gol do Vasco. A gente já sabia que a tendência do jogo ia ser essa e acabamos tomando um gol de contra-ataque de uma jogada que a gente tinha estudado muito. Quanto às tentativas, a gente tentou de todo jeito. É um time bem treinado, muito bem treinado para se defender. Todos os times que jogaram contra o Vasco recentemente tiveram dificuldades para poder criar os espaços. E no segundo tempo eles voltaram ainda muito mais que no primeiro. Acho que o primeiro tempo, se a gente joga como jogou o segundo, a gente provavelmente tinha feito até mais um gol e não tinha cedido contra-ataque. Além desse contra-ataque que originou o gol, a gente cedeu mais uns 2 ou 3 contra-ataques para o Vasco. Normalmente ou costumeiramente a gente não cede. Já o Fluminense pulou de 8º para 5º. O tricolor venceu o confronto direto com o Inter por 2-1 na casa do rival. E além de encostar no Colorado, que é o 4º com 36 pontos, 1 a mais que o Flu, ultrapassou o Palmeiras, que perdeu por 1-0 para o Goiás, o Santos, derrotado pelo Atlético Paranaense pelo mesmo placar, e o Grêmio, que ficou no 0-0 com o Corinthians. Depois, o técnico Odair Hellmann foi só elogios ao Fluminense, que jogou desfalcado de 6 titulares. E está muito orgulhoso do grupo que eu trabalho. Cada vez mais, quando você perde jogadores, você fica sem opções, né, nessa relação de variação, de capacidade de grupo, mas outros jogadores têm entrado, têm recebido oportunidade e dado uma resposta muito positiva. Então, parabéns ao grupo pela postura que tem tido. Todas essas situações que acontecem dentro de um movimento, de um clube, de um time, mas nós todos estamos focando na solução e não trazendo mais essa situação para ficar lamentando. Aqui não tem lamentação, aqui a gente não olha para a lamentação, a gente busca a solução para seguir a caminhada. A rodada do Brasileiro ainda teve Red Bull Bragantino 4, Bahia 0. Além de Botafogo 1, Fortaleza 2. Na noite desta segunda, se enfrentam Sport e Atlético Goianiense. Bom, a classificação, o Atlético Mineiro lidera com 39, em segundo Flamengo 39, terceiro São Paulo 37, quarto Internacional 36. Lembrando que o São Paulo tem 3 jogos a menos, esses jogos serão disputados agora no mês de dezembro. Fluminense é o 5º com 35, sexto Palmeiras 34, também 34 pontos, vem Santos e Grêmio, 28 pontos. Aparecem Atlético Paranaense, Bahia e Fortaleza, 26 pontos ganhos. Aparecem Bragantino e Corinthians, 25 pontos, Sport e Ceará. Vasco da Gama é o 16º com 24 pontos, zona do rebaixamento. Atlético Goianiense 17º com 24, 18º Curitiba com 20, 19º Botafogo do Rio com 20 e 20º Goiás com 15 pontos ganhos. Lembrando que no meio de semana nós teremos a abertura da 23ª rodada. Ela será aberta na quarta-feira e o fechamento dela será apenas na segunda-feira. Por quê? Porque no meio de semana agora tem Libertadores da América, tá certo? Então alguns times não vão disputar, né, a rodada do meio de semana do Brasileirão, só final de semana, porque tem Libertadores da América agora no meio de semana. Por falar em Libertadores da América, o Palmeiras agora, né, vira a chave e vai disputar aí as oitavas de final da Libertadores da América, né? E o Palmeiras na semana passada enfrentou o problema da Covid-19, um surto de casos na equipe. E desde domingo o Palmeiras virou a chave na temporada. Saiu o Campeonato Brasileiro depois da derrota por 1-0 sobre o Goiás e entrou na Libertadores da América, justamente em um momento tumultuado. Com quase 20 infectados pela Covid-19, o clube aguarda o fim
das surpresas, né, e também da quarentena, e exames negativos para ter um time minimamente reforçado no torneio sul-americano. O Palmeiras entra em campo pela Libertadores na quarta-feira, a partir das 19h15, horário de Brasília, contra o Delfim, em Manta, sob a esperança de ter mais de 10 reforços em relação aos atletas contaminados. Do grupo infectado, o técnico Abel Ferreira já conta com 5 retornos praticamente assegurados: Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva, que treinam na academia de futebol. O clube promoveu 2 rodadas de testes, domingo e segunda-feira, e ainda adiou a viagem do grupo para contar com o maior número de atletas. Toda a delegação embarca para o Equador somente na tarde de terça-feira, em voo fretado, depois de trabalhar na academia de futebol pela manhã. Para entrar no país, o visitante deve apresentar exame de PCR negativo, o que faz o clube alviverde aguardar até o último instante para contar com o máximo de retornos possíveis para o jogo de mata-mata. Segundo o regulamento da Copa Libertadores, as delegações visitantes precisam estar, no mínimo, 24 horas antes no local da partida. A diretoria até tinha reservado o avião da patrocinadora para levar, um grupo de jogadores na noite de terça-feira. Porém, diante desta questão burocrática, desistiu e vai em apenas um voo para chegar a Manta, a fim de levar o máximo de recuperados. Tivemos também Copa Paulista, rodada do final de semana, jogos e resultados. Pelo grupo 1, o Marília derrotou o Novo Horizontino por 3-0. O Botafogo, ele empatou com o Rio Preto em 1-1, nesse grupo 1, Marília classificado aí à próxima fase da Copa Paulista, tá certo? Terminou também a primeira fase nesse final de semana. Marília classificado para a próxima fase. E também o Botafogo classificado à próxima fase. Grupo 2, Velo Clube e Ferroviária empataram 0-0. Ferroviária classificada à próxima fase. Comercial bateu Atibaia 2-0. Comercial classificado à próxima fase. No grupo 3, o Osasco Audax empatou perdeu para o 15 de Piracicaba 2-1. O 15 de Piracicaba classificado aí à próxima fase da competição. No grupo 4, Portuguesa Santista e São Bernardo empataram 1-1, E o Juventus e a Ponte Preta, o Juventus perdeu em casa para a Ponte, 2-0. No grupo 4, Portuguesa Santista e São Bernardo classificados aí à próxima fase da competição. Grupo 5, Nacional perdeu em casa para a Portuguesa, 1-0. E o Guarani também perdeu em casa para o Água Santa, 1-0. Nesse grupo, Portuguesa e Água Santa classificados aí à próxima fase da competição. E agora aguardar aí, a confirmação aí da tabela da próxima fase da Copa Paulista 2020. Copa Paulista com um tiro curto, Se começou esses dias e já terminou a primeira fase e a final está marcada para o dia 23 de dezembro. Campeonato Brasileiro Série B, jogos da 23ª rodada, que será aberta hoje, nesta segunda-feira, dia 23, Caiu certinho. 23ª rodada, que será aberta no dia 23 de novembro. Hoje, às 17h30, o Figueirense vai encarar o Sampaio Correia. Às 20 horas, o Botafogo hoje recebe no estádio Santa Cruz a equipe do Avaí. No estádio Durval de Brito, às 16h30, na terça-feira,
o Paraguai enfrenta... Aliás, Paraguai não, né? O Paraná, que as cores aqui são iguais, né? Branco, vermelho e azul. O Paraná vai encarar aí o Guarani. Às 19h15, o CSA vai pegar o Operário no estádio Rei Pelé. Às 19h15, duelo paulista. A Ponte Preta recebe no estádio Moisés Lucarelli o Oeste. 19h15 também no estádio Batistão, o Confiança vai encarar o Cuiabá. 21h30 no estádio Independência, o América Mineiro vai receber o Juventude. 21h30, o Brasil de Pelotas vai encarar o CRB. Também na terça-feira, na Arena Condá, 21h30, o líder ou a líder chapecoense recebe o Cruzeiro do técnico Felipão. E na quarta-feira, fechando essa 23ª rodada, no Estádio dos Aflitos, às 19 horas, o Náutico encara o Vitória. A Chapecoense lidera com 47 pontos, segundo aparece o América Mineiro com 40, terceiro Sampaio Corrêa 37 e quarto Juventude 37. Esse é o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá aparece em quinto com 37. Os paulistas, em sétimo lugar está Ponte Preta com 33 pontos ganhos. O Guarani parece que está dando uma melhorada aos poucos. O Guarani aparece em 13º com 28 pontos ganhos. O Botafogo de Ribeirão Preto, né? Agora os times que estão na zona do rebaixamento. O Náutico é o 17º com 20 pontos, 18º Figueirense com 20, 19º e penúltimo lugar o Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos ganhos e na última posição o Oeste, né, aparece agora com 11 pontos ganhos na última posição, 20º lugar, a equipe do Oeste. Ontem à noite, num jogo aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né, o Corinthians recebeu o Grêmio. Wagner Mancini parece ter bastante razão ao dizer que o empate sem gols com o Grêmio na noite deste domingo pode ter sido um bom resultado e um divisor de águas para a equipe no Campeonato Brasileiro. De fato, o Timão contou com 3 elementos importantes para se segurar aí na Neoquímica Arena. Destaques individuais, organização tática e força mental. Na tabela, porém, a situação segue complicada. O Timão está a 2 pontos da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tem na próxima quarta-feira contra o Coritiba fora de casa uma missão importante para se livrar da possibilidade de voltar às últimas posições da tabela. Mesmo com o retorno de Xavier após cumprir suspensão, Mancini optou por uma equipe com Gabriel na contenção à frente da zaga. Cantilho e Jonathan Cafu ganharam suas primeiras chances entre os titulares, né? O Corinthians recebeu ontem o Grêmio e houve empate, 0-0, né? Mais um jogo que o Corinthians não tem, de 2 jogos seguidos em casa, né? Perdeu para o Atlético Mineiro de virada e ontem empatou com o Grêmio em 0-0, né? O Corinthians, portanto, tem no próximo compromisso o Curitiba fora de casa e é um jogo difícil, complicado, né? O Curitiba também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro e o Corinthians agora tem que arrancar forças aí, né? Procurar pontuar, né? A cada jogo que passa, pontuar, porque senão, né, já está próximo à zona do rebaixamento. E breve, né, se o Corinthians não apertar o passo, vai entrar na zona do rebaixamento. Fala em Santos, o Santos realizou na noite deste domingo a primeira atividade em solo equatoriano antes do confronto contra a LDU, nesta terça-feira às 19h15, horário de Brasília, em Quito,
pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. A atividade no Estádio Olímpico Atahualpa teve o intuito de adaptar aí os atletas à altitude de 2.850 metros, né, acima do nível do mar. Em entrevista aí à Santos TV, o preparador de goleiros Arzu falou sobre a importância, né, de entender a diferença de jogar nessas condições. O Peixe terá alguns desfalques importantes para a partida contra a LDU. O auxiliar técnico Eudes Pedro e o gerente de futebol Jorge Andrade, assim como Madson, João Paulo e Sandri, voltaram a testar positivo para a Covid-19 e não poderão entrar no Equador, né? Nem entraram. João Paulo e Madson são titulares da equipe, com as ausências John e Pará devem ser titulares diante da LDU. O zagueiro Luan Pérez e o atacante Ângelo com Covid-19, além do volante Jobson suspenso, são outros desfalques do Peixe para a partida. O técnico Cuca, ainda sob cuidados médicos após se recuperar da Covid-19, também não viajou com o grupo. O time será dirigido novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes. A escalação provável deve ter John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Alisson e Jean Mota, Marinho, Caio e Caio Jorge e também o Soteldo. Santos também vive essa questão de jogadores com Covid-19, né? Jogadores e parte também da comissão técnica. 11h59, termina aqui o Difusora nos Esportes desta segunda-feira. Na sequência tem programão bom demais com Valdevino Júnior e às 18 horas, Juliano Rodrigues comanda o Giro Esportivo. A todos, boa tarde. No quarto, na cozinha, na cidade, na roça, em todo lugar. Difusora. Primeiro lugar em qualquer lugar. Na fazenda, no sítio, na chácara, na barranca do rio. Difusora. Primeiro lugar em todo lugar.